Bem, amigos, eu sou o Liberson, aqui pro canal do Aroeira Bonsai. Trago hoje aqui esse humus, a gente vai fazer um trabalho completo nele, uma utilização completa. Vai fazer aramação e corte dos galhos aí, dar um primeiro formato aí nessa árvore. Como eu já disse, a espécie é um humus chinês, é uma espécie muito boa aí para trabalhar. Ela tem um crescimento bastante rápido. Essa planta aqui eu comecei a trabalhar ela. Eu deixei ela crescer por um período de aproximadamente uns 3 anos dela encostada no chão. Ela engrossou bastante. Ela é só um estaquinho, então ela engrossou bastante. Ela está quase com uns 15 centímetros de base. O nebar dela ficou interessante. E para o tamanho que eu pretendo aí, ela vai ficar em torno de 20 centímetros. Então vai ficar bem proporcional aí. Quase um 2 por 1. Começar aqui aramando o primeiro galho, que a gente sempre começa de baixo para cima no bonsai, né? Então a gente vai aramar esse primeiro galho aqui, retirar alguns excessos, algumas brotações que estão nascendo aqui fora do projeto inicial e dar um direcionamento inicial para os galhos. Lembrando também que a aramação deve ser feita com bastante cuidado e paciência aí, porque a gente não quer quebrar esses galhos que já estão no projeto. Sabendo aí que a aramação também não é um processo tão simples, que demanda um certo tempo aí e prática para a gente conseguir ter um resultado bastante satisfatório. Lembrando aí também que no projeto de aramação a gente deve sempre visar aramar 2 galhos. A gente faz a ancoragem num sentido horário e a aramação no outro galho no sentido anti-horário. Para a gente ter uma firmeza no arame e a gente aproveitar ao máximo essa aramação aí feita nos galhos. Respeitando também aquele direcionamento de 45 graus em relação ao galho, para que a gente tenha uma aramação com rendimento máximo aí. São colocadas como fundamentos da aramação para que se tenha um melhor aproveitamento e não bloqueie o fluxo de seiva para o galho e se perca crescimento. Vou aproximar aqui para demonstrar como que é feita a aramação, como que é passado o arame dos galhos, sem cruzar arames, mantendo uma distância retilínea entre um arame e outro, mantendo uma certa regularidade na passada do arame aí, para que tenha fique uma estética um pouco mais afinada e também que se tenha um bom aproveitamento na hora que você for fazer as torções do galho. E esse é o objetivo principal aí. Depois eu vou fazer uma poda também. Estou fazendo uma poda de ramificação aqui. Esses galhos já estão um pouco grandes, mas eu vou fazer essa poda para dar uma segurada aí no crescimento e conseguir uma ramificação desses galhos. Se bem que eu quero que eles engrossem ainda mais um pouco, mas eu quero isso vou segurar um pouco o crescimento para que não tenha um crescimento desordenado ou descontrolado aí dos galhos. Esse processo de aramação ele é um pouco demorado. Eu vou sempre tá dando uma acelerada aí no vídeo aí para que não fique tão chato e tão longo o vídeo. Porque geralmente assim a gente gasta cerca de 1 hora para 1 hora e meia para fazer essa aramação aí. Porque quanto maior a quantidade de galhos e quanto mais fino o trabalho a ser realizado, mais demorado vai ser. Porque você vai ter que ter mais cuidados, às vezes o galho é muito fino, então você pode quebrar algum galho, então você vai ter que ter o cuidado vai ter que ser maior nessa hora, porque senão você vai quebrar muito galho mesmo. Então aqui a gente vai com cuidado, vai devagarzinho, vai na técnica aí para não perder tanto galho. Mas aqui a gente vai fazendo com cuidado, sempre fazendo a poda também e vai armando os patamares aí. Vou deixar aqui uma dica importantíssima aqui, que eu sempre vejo o pessoal fazendo muito na internet.
muitas imagens onde você passa o arame antes da bifurcação. Aí quando você for dobrar, o galho vai rachar nesse ponto aqui, ó. Então, quando você for passar, você sempre tenta preservar essa bifurcação, passando o arame sempre antes, para que não ocorra dele rachar essa bifurcação. Essa é uma dica bastante importante aí. Aprendi com os bonsaístas antigos aí. Sempre vamos passando alguma coisa, a gente vai aprendendo. Então essa dica aí é muito importante para que você quer uma aramação mais correta. Na hora que você for fazer um movimento, ela vai segurar a bifurcação ali e não vai rachar. Outra coisa também, eu sempre gosto de aramar patamar por patamar. Não arama a árvore inteira igual alguns fazem, porque eu gosto de ir sempre montando. Arama um patamar, monta ele, passa para o próximo, arama, faz a poda e não faz a árvore toda. Você vai fazendo aos poucos, vai fazendo. Não precisa aramar a árvore toda para fazer. Tem gente que gosta de aramar a árvore toda, mas dá mais trabalho aí. Eu gosto de ir já vendo o resultado. Eu acho mais interessante dessa forma. Então a gente vai aos poucos, vai aramando patamar por patamar e vai montando a árvore aos poucos, senão arama ela toda de uma vez para já ir colocando a posição. Eu já vou aramando, colocando a posição e vendo o que eu preciso aramar depois. Já vou fazendo as podas também, que fica mais fácil o trabalho. Eu acho mais fácil dessa forma. Um método que eu estou seguindo, estou gostando dos resultados dessa forma, então eu vou fazendo desse jeito. Que hoje eu estou quase finalizando a árvore, falta só o ápice dela, os patamares finais aí. Ainda espero um crescimento aí desses galhos ainda de cima, mas eu vou deixando ela crescer mais por igual agora. Preciso de um engrossamento desse segmento do tronco e dos galhos do ápice, mas esses aí ainda vou segurar um pouquinho o crescimento, porque eu quero ramificações ainda neles. Então, essa árvore ainda tem um longo caminho pela frente, creio que vai ficar de pré-bonsai mais uns 4 a 5 anos ainda sendo trabalhada, aramada, para ir para um vaso definitivo. Então, creio que esse é apenas o primeiro trabalho, um trabalho inicial. Depois da etapa de formação do tronco, agora a gente vai formar a estrutura dela. A gente está formando a estrutura da árvore. Então, ainda quero essa parte do ápice, eu não vou realizar a poda, vou deixar ela crescer para ela engrossar essa parte do tronco, para dar um aspecto mais natural. Para um primeiro trabalho, eu creio que ficou bastante interessante. Eu já coloquei bastante patamares nela, então ela ficou bem interessante, já ficou com bastante galho. Acho que vai ficar um trabalho bem legal. Ainda tem mais podas para ser realizadas. Por enquanto eu vou deixar ela dar uma respirada para ela ganhar força, ganhar vitalidade, porque antes de trabalhar qualquer planta, a gente tem que dar atenção primeiro à saúde e vigor da planta. Então a gente vai deixar ela dar uma esticada agora para dar uma recuperada. Essa foi a disposição final, ficaram os galhos. Creio que o direcionamento ficou bem simétrico aí, bem condizente. E o projeto aí ficou bastante satisfatório. Para um projeto inicial, creio que ficou bem agradável. Esse foi o resultado final da planta. Eu vou fazer um giro nela aqui agora para mostrar 360 como é que ele ficou. Quero agradecer quem ficou até o final do vídeo, os amigos aí que sempre apoiam a gente aí nessa empreitada. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, deixa seu curtir aí. Se ficou alguma dúvida também, pode deixar um comentário que responderei assim que possível aí. Deixo aqui meu abraço e um muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.